Ruptura é uma das melhores séries que eu já assisti, e finalmente chegamos na semana da estreia da sua tão aguardada segunda temporada. E pra você que tá com preguiça de reassistir toda a primeira temporada, esse vídeo é um resumão da série, com os principais acontecimentos pra dar aquela refrescada na sua memória e você chegar pronto pra só aproveitar e assistir a segunda temporada de boa. Então manda esse vídeo pra aquele amigo que também gosta de Ruptura e sem mais delongas, vamos ao início de tudo. Na primeira cena vemos uma mulher desacordada, aparentemente numa mesa de escritório e sem memórias. Ela tenta responder algumas perguntas vindas de uma caixinha de alto-falante que está na mesa junto com ela. E a partir daí, nós como espectadores descobrimos que estamos acompanhando o dia a dia de uma empresa chamada Lumon, que tem uma peculiaridade deveras intrigante e assustadora de um certo modo. Todos os seus funcionários concordaram em fazer um processo chamado Ruptura, que consiste em a empresa implantar um chip na cabeça dos funcionários que faz com que, ao entrar na empresa e começar a trabalhar, todas suas memórias de vida pessoal são apagadas, adormecidas, pausadas, difícil dizer o que é. E ao sair da empresa, tudo o que aconteceu na empresa também é apagado. Confesso que quando eu assisti a série pela primeira vez, esse foi o momento que a série me fisgou de fato. Até porque tem algo muito filosófico em tudo isso. Se somos o que somos pelas nossas memórias e lembranças, essa situação acaba criando duas personas em uma só. A pessoa fora do trabalho e a sua persona dentro do trabalho, que apenas tem memórias e vivências e momentos de existência dentro do escritório. E aproveitando esse gancho, eu quero dizer que agora eu vou me referir aos personagens como internos e externos, porque existem duas personas da mesma pessoa, então eu vou me referir a eles assim, pra ficar menos confuso. Logo nos é apresentado o nosso protagonista, que se chama Mark Scott, que descobrimos não muito depois que aceitou passar pelo processo de ruptura para esquecer um pouco do luto que estava sentindo pela recente perda da esposa em um acidente de carro. Dentro da Lumon, ele é aparentemente um bom funcionário, que trabalha com Irving e Dylan, num setor chamado Departamento de Mineração de Macrodados, onde eles basicamente ficam catalogando números estranhos e os colocando em pastas de acordo com o que esses números os faziam sentir. Sim, eu sei que isso é muito estranho, mas nem eles e nem nós como telespectadores sabemos o porquê eles fazem isso, qual é o propósito disso, porém eles só continuam fazendo. Mark é chamado pela sua chefe, a Harmony, para ser avisado que seu antigo chefe e amigo Pete tinha sido demitido e ele seria o novo responsável do departamento. E entre as suas novas responsabilidades, uma delas era receber os novos funcionários. E descobrimos que era ele que estava falando com Halle e estava recepcionando ela na empresa. Halle apresenta uma resistência tremenda em estar naquele lugar, e não é pra menos. Imagina você acordar e viver dentro de um escritório pro resto da sua vida, onde não existe pausa entre um turno e outro, você não dorme, você mal come, você apenas tá ali todos os dias, o tempo inteiro. Acho que pra todo mundo que já trabalhou um dia na vida sabe que esse é o real inferno. E mesmo depois de ver a gravação da sua externa dizendo que ela estava ali voluntariamente, a Halle interna simplesmente não consegue aceitar essa situação. Após isso, fora da empresa, somos levados a um jantar que está acontecendo na casa da irmã de Mark, que é casada e está grávida de um coach motivacional chamado Ricken. Nessa conversa bem estranha e desconfortável, eles estão conversando sobre o quão ético é a ruptura. Afinal, o quão certo é você dividir uma pessoa em duas? O que será que acontece com você no momento que você não lembra mais o que acontece com você? Mas Mark, que é bem cético e defensor da ruptura até então, responde que os dois não são duas pessoas diferentes. É apenas ele lá dentro e ele do lado de fora. Não tem diferença para ele até aquele momento. No dia seguinte, Mark estava jantando e foi abordado por um homem, que inclusive era o homem que estava o observando na noite passada. Esse homem é o Pete, o seu ex-chefe, e apesar de Mark sentir algo familiar no homem, ele não o reconhece. Pete, por sua vez, diz ter conseguido desfazer a ruptura e que a Lumon está o perseguindo, e acaba entregando um bilhete para Mark com um endereço, dizendo que ali ele encontraria mais respostas. Ao voltar para casa, descobrimos que a doce senhora, vizinha do Mark, é na verdade a sua chefe, Harmony Cobell, que estava disfarçada de senhorita Selvig, o que também deixa claro que ela não passou pelo processo de ruptura. Mark meio que ignora tudo isso que aconteceu com o Pete e tenta distrair a mente de diversas outras maneiras. Uma delas é tentando se aventurar novamente em outro relacionamento, o que obviamente dá errado, pois ele não conseguia parar de falar da sua ex-esposa, mostrando que ainda estava longe de superá-la. Depois do encontro, Mark chega até a brigar com alguns estudantes que estavam protestando na frente do restaurante onde ele estava jantando. O protesto era contra a Lumon e contra a ruptura. Dentro da empresa, continuamos a ver a relutância de Halle em estar naquela situação, tentando por diversas vezes mandar um recado para sua parte externa. E em uma delas ela é pega, mas Mark assume a responsabilidade pelo erro dela, o que faz ser levado para a sala de descanso.
que depois nos é revelado que é uma espécie de sala de tortura psicológica, e a pessoa que está sendo punida tem que ficar lendo um pedido de desculpas enquanto é monitorada por um polígrafo. Irving, que é interpretado pelo incrível John Turturro, por estar sentindo sono, começa a ter alucinações com uma espécie de líquido negro. O seu supervisor, Mr. Milch, o leva para a sala da psicóloga essa chamada Casey. Guardem bem o rosto dela, vai ser muito importante mais pra frente. Nessa sessão, a psicóloga faz afirmações muito tendenciosas e abstratas sobre a vida de Irving fora da Lumon, fazendo crer que o seu externo é feliz do lado de fora, e que ele cumpre uma espécie de missão lá dentro para que o seu externo seja feliz. Antes de entrar na consulta, Irving teve seu primeiro contato com o Burt, interpretado por ninguém menos que Christopher Walken, que é o chefe do departamento de Optic Design, e ali vemos nascer uma das conexões mais da hora dessa temporada. Fora da empresa, por curiosidade, Mark inventa que está doente para não ir ao trabalho e vai ao endereço que Pete tinha lhe entregado. Chegando lá, ele vê uma estufa abandonada e nela o seu antigo chefe, que faz revelações um tanto perturbadoras sobre o que acontece dentro da empresa. Mark hospeda Pete em sua casa, mas logo na primeira noite as coisas começam a ir bem mal. Pete está visivelmente instável, sentindo muitas dores de cabeça, com um sangramento nasal, e revela para Mark que a Lumon está matando as pessoas com essa ruptura. E depois do processo de reintegração que ele fez, que é o processo de desfazer a ruptura, suas memórias foram todas comprimidas, fazendo com que ele perdesse a noção do tempo e até mesmo a noção de quem ele realmente é. Enquanto Mark havia saído, Ricken deixa uma cópia do seu novo livro na porta de Mark. Livro esse chamado Você que Você É, que é algo bem papinho de coach, mas que acaba tendo uma influência que chega até a ser um pouco engraçada em toda essa história. Harmony, que invade a casa de Mark procurando Pete, não encontra Pete, mas pega esse livro que Ricken deixou para Mark e leva consigo. Ainda dentro da casa de Mark, Harmony parece conversar com alguém da Lumon, o que deixa totalmente claro que ela não havia passado pelo processo de ruptura. Harmony é questionada por Natalie, que representa o conselho da Lumon, que são os grandes donos de tudo, sobre o paradeiro de Pete, e é questionada se é possível ele ter feito a reintegração. Harmony diz que apesar de não saber do paradeiro de Pete, era impossível ele ter feito a reintegração, porque essa reintegração não seria possível fazer no chip da Lumon. Novamente dentro do escritório, Halle continua fazendo de tudo para ir embora. Ela fez um pedido de demissão formal, que é prontamente negado pela sua parte externa. Após isso, Halle tenta diversas vezes mandar mensagem para sua externa, mas não teve sucesso em nenhuma delas. Na última, Mark a impede e, para acalmar os ânimos, leva todo mundo para um lugar chamado a Perpetuidade, que é uma espécie de museu com estátuas dos antigos diretores da Lumon e com várias curiosidades sobre eles, modelos de suas casas, coisa bem sinistra. Irving guia todo mundo pelo passeio, como se ele conhecesse aquele lugar como a palma da mão. Ele é aquele típico funcionário que normalmente ninguém gosta, que puxa saco da empresa, que puxa saco do chefe, mas como Halle é literalmente o oposto disso, ela tenta mais uma vez a fuga, que acaba mal sucedida, e dessa vez ela finalmente é levada para a sala de descanso, e após uma cena particularmente muito sufocante de assistir, ela volta de lá muito diferente, realmente impactada com tudo aquilo. Fora da empresa, Pete foge da casa de Mark e acaba tendo um colapso, falecendo em um posto de conveniência. Mark, em sua casa, limpa todos os vestígios de que alguém passou por lá, porém acaba esquecendo o celular de Pete embaixo da cama. Pega isso aí e lembra disso, que também é bem importante. Na Lumon, Halle acha um mapa desenhado por Pete que mostra alguns caminhos em algumas salas da empresa. Mark, que já estava ficando meio abalado com toda essa situação, destrói o mapa. Enquanto isso, Burt convida os funcionários para conhecer o departamento de Optic Design, porém apenas Irving aceita. Lembra do livro que o Ricken deixou na porta do Mark e a Harmony pegou? Irving acha na sala de reuniões esse livro e conta para todos os outros funcionários do seu setor. Mark até pensa em entregar o livro para seus superiores, mas algo faz com que ele não faça isso, o que acabou resultando em todos os funcionários acabarem lendo o livro. Para eles, ali naquele momento, acabou só fazendo crescer a paranoia e a insatisfação com a vida que eles estavam tendo dentro daquela empresa. A incansável Halle não aceita estar dentro dessa empresa. Ela chega a ameaçar cortar os próprios dedos para que a sua externa a tire de lá, mas recebe uma resposta tão dura e cruel de sua externa e para, pelo menos por um breve momento, de tentar sair da empresa. Mark vai ao velório de Pete e, ao ter uma conversa com a filha dele, Mark começa a perceber como a Lumon pode estar sim, aos poucos, destruindo a família e a vida das pessoas. Harmony também estava lá, porém como senhorita Selvig, para poder retirar o chip do cérebro do Pete e investigar um pouco a mais o que aconteceu ali.
Harmony entrega o chip para Miltic e pede para que ele não conte aos superiores o que aconteceu e para ele investigar melhor tudo aquilo. E novamente Halle tenta sair da Lumon, mas dessa vez de um jeito bem mais severo e pesado, se enforcando com o cabo de computador no elevador da empresa, enquanto ele subia, para que a sua parte externa passasse pela agonia daquela morte e não ela. Após o elevador subir e descer, Mark vê Halle se enforcando e tenta salvá-la, mas é prontamente perdido por Grenner, que o joga no elevador, desligando o Mark interno e ativando o Mark externo, que simplesmente não sabe de nada que aconteceu. Inclusive, essa cena é um show absurdo de atuação do Adam Scott. Eu nunca gostei muito dele, mas nesse momento eu aplaudi de pé. Ao voltar ao escritório, Mark é recebido por Harmony, que lhe dá a notícia que Halle está bem, mas que ele não deve comentar o ocorrido com ninguém da empresa. De volta ao escritório, Halle até aparenta estar lidando um pouco melhor com a situação, mas teve que ser observada o dia todo pela psicóloga Casey. Dylan acaba encontrando um quadro onde mostra o departamento de óptica e design matando cruelmente o pessoal do departamento de dados. Dylan tranca Burt em uma sala para que ele possa explicar o que é aquilo, e as coisas só se acalmam quando Irving convence Dylan a ir visitar a sala do OMD. E lá eles encontram um outro quadro, só que a situação pintada estava invertida, o pessoal do departamento de dados matando o pessoal da Optic Design, por isso eles até são mal recebidos lá. E isso deixou completamente claro que o Mr. Miltic imprimiu essas coisas para poder causar separação entre os setores da empresa. Nessa visita, Dylan, antes de ir embora, rouba um cartão, e isso vai ser muito importante futuramente também, outra coisa para anotar e lembrar. Entre todas essas confusões, temos um momento bem íntimo entre Irving e Burt, onde quase rola o tão esperado beijo, mas que não acontece porque Irving não parece estar pronto para isso ainda. As coisas vão ficando cada vez mais sombrias quando Mark e Halle estão explorando a empresa e se deparam com uma sala de cabritos sendo amamentados. Sim, cabritos sendo amamentados, o que faz eles questionarem ainda mais a razão de estarem ali e o porquê fazem o que fazem. Os indícios que existe uma grande seita por trás da Lumon ficam cada vez mais evidentes, quando Harmony aparece em um altar fazendo uma espécie de oração para Keir Egan, o grande fundador da empresa. Mas como Mark estava muito desconfiado, ele reúne seu pessoal para conversar sobre as novas dúvidas, mas é impedido por Mr. Miltic. Dylan, que havia escondido o cartão do AMD, é acordado por Miltic fora da empresa, que até então nós não sabíamos que isso era possível, para ser questionado sobre esse cartão, que era uma quebra de protocolo muito grande na Lumon, era um problema muito grande que não poderia passar. Dentro de um closet, Dylan interno acaba vendo que tem até um filho e desfruta de uma pequena amostra do que pode ser a sua vida fora da Lumon. E isso muda totalmente o personagem, é aquela virada de chave que não tem volta mais, sabe? Após descobrir onde estava a carta, Miltic desativa Dylan, fazendo ele voltar a ser o Dylan externo, mas já não tem mais volta. Ali o Dylan interno já estava completamente mudado. Ao ligar o celular que Pete havia esquecido em sua casa, Mark encontra algumas instruções que o levaram a Ragaby, que era a antiga responsável por fazer a ruptura nas pessoas, se arrependeu e começou a fazer a reintegração nas pessoas. Ela diz que se Pete tivesse confiado mais nela, ele ainda estaria vivo. Grenner informa Harmony que sim, Pete fez a reintegração, mas Harmony tenta abafar o caso e, mais uma vez, não quer que ninguém descubra sobre essa situação. Grenner até chega onde Ragaby está, mas é morto com um golpe na cabeça. Ragaby entrega um cartão a Mark que libera acesso a todas as salas da Lumon, inclusive a própria sala de segurança, onde ativam e desativam os internos. Mark tenta voltar à empresa e caminhar pelos corredores, mas é seguido por Miltic. O ambiente vai ficando cada vez mais tenso dentro da empresa. Dylan, após ter sentido o mínimo gosto da vida do lado de fora, não se conforma mais com aquela realidade. Ele deseja ter aquela vida de fora da empresa, saber como é a vida real dele. Aquela realidade não o cabe mais. E ele conta aos seus colegas sobre a situação e sobre o seu filho numa das cenas mais legais dessa série. E juntos, os colegas de setor bolam um plano para tentar acordar fora da empresa. Irving, com medo de nunca mais ver Burt, resolve ir à sua sala e acaba se deparando com uma festa de despedida para Burt, porque aparentemente o seu externo havia se demitido. E toda essa situação acaba revoltando demais o Irving, que enxerga tudo aquilo como uma espécie de provocação de Miltic, o que no fundo realmente era. Mark e Halle continuam com o plano de invadir a sala de segurança e descobrem que podem ser acordados fora da empresa. Porém, para isso, alguém precisa estar ali operando os controles manualmente. Então eles teriam que decidir alguém para ficar depois do expediente encarregado dessa missão.
Mark, do lado externo, que estava bebendo muito, foi visitado por Alexa após passarem uma noite juntos. Alexa percebe que eles não podem mais continuar juntos. Mark não consegue esquecer a sua ex-esposa e mesmo rasgando a foto da Gemma, que é o nome da sua ex-esposa, ela acabou indo embora. E ela não estava errada, porque logo depois Mark começou a colar a foto da sua ex-esposa. E ali nos é revelado algo bem chocante. Na realidade, Gemma, a ex-esposa morta de Mark, é Casey, a psicóloga da empresa. Agora, dentro da empresa, os planos começavam a entrar em prática. Após baterem a meta trimestral, os funcionários foram premiados com a festa do Waffle, e o plano era que o escolhido para a festa fosse ficar responsável por ligar os controles e ativar os internos do lado de fora, e o escolhido foi o Dylan. Mark tem uma consulta com Casey, que diz que foi demitida e que amou ter conhecido Mark e ter passado um tempo com ele. Nessa conversa ela também revela que ela não sai da empresa, ela apenas desce na hora do final do expediente. Ela não sobe, então tem algo muito errado ali. E é muito louco ver como eles se olham depois que nos é revelado que ela é sua ex-esposa. Eles se olham falando tantas coisas que eles não estão dizendo ali com palavras, é tão maluco isso. E mais uma coisa que torna toda essa situação muito complicada é que Mark começa a desenvolver sentimentos por Hayley e vice-versa. Enquanto isso, as coisas apertaram bastante para Harmony. O conselho acabou descobrindo que a Hayley havia tentado suicídio e ela tentou encobrir toda a situação e acusam Harmony por ter contato com a irmã de Mark disfarçada de Senhorita Selvig. E após isso, desolada, Harmony destrói seu altar da Lumon. Mas, como ainda mantém o disfarce de Senhorita Selvig, é convidada para a festa do lançamento do livro de Ricken. Festa de lançamento que Mark também estava. Porém, Mark externo, como ainda vê apenas sua vizinha ali, acaba até confessando para ela que está pensando em pedir demissão. Finalmente chegamos na festa do Waffle, que é a coisa mais sinistra que eu já vi. Uma festa ocultista, sexual, maluca e bizarra, enfim. Até pros padrões dessa série é tudo meio maluco nesse momento. Porém, Dylan consegue fugir desse inferno e chega à sala de controle para poder acordar os seus colegas. Primeiro nos é mostrado Irving, que descobre em sua casa algo muito diferente do que a psicóloga falava. Irving encontra vários artigos sobre a Lumon, o que deixa claro que o seu externo já estava investigando a empresa há um bom tempo. Hayley acorda e acaba tendo uma das notícias mais avassaladoras possíveis. Rodeada de grandes figuras importantes em uma festa de gala, Hayley descobre que seu nome completo é Helena Egan e que ela é filha de Jamie Egan, o atual dono da Lumon. É muito louco pensar que a Hayley interna ali se dá conta que a sua própria existência é apenas uma ação de marketing de algo bizarro e completamente assustador. E o pior, ela ainda é herdeira de tudo isso. E nessa mesma festa ainda vemos uma conversa entre Hayley e o seu pai, Jamie Egan, que diz que o seu plano final é que todos no mundo tenham a ruptura instalada dentro da cabeça deles. Ou seja, é um plano de dominação mundial mesmo, o bagulho é louco. No final de tudo, no momento do discurso, Hayley revela a todos os presentes que a ruptura não é nada daquilo que eles estavam vendendo, que os internos eram infelizes, torturados e que a vida lá dentro era um completo inferno, até ser interrompida por Natalie. Mark desperta ao lado da sua ex-chefe, que naturalmente percebe o que estava acontecendo ali e corre para avisar Miltic que tem alguém acordando os internos. Mark interno conta toda a situação da empresa para sua irmã, que promete levar tudo à imprensa. Após isso, Mark encontra um retrato na casa da sua irmã, com ele na foto e sua falecida esposa, descobrindo assim que Casey, a sua psicóloga, é também a sua falecida esposa. Miltic finalmente consegue chegar a Dylan e faz com que ele desligue as chaves que mantêm os internos acordados. Em um último ato de desespero, Mark interno corre em direção à irmã e apenas consegue gritar: "Ela está viva", antes de ser desligado. E assim termina a primeira temporada de Ruptura. Esse foi um resumão da primeira temporada de Ruptura e, claro, tem muita coisa que eu não citei aqui, mas com as informações apresentadas eu tenho certeza que vocês vão chegar bem de boa para assistir a série. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever e compartilhar com os amigos e comentem aí embaixo qual a sua expectativa para a segunda temporada. Não sei se nesta sexta-feira lançará apenas um episódio ou a temporada inteira, porém na semana que vem estamos aqui para falar de Ruptura. Nos vemos na próxima e até logo!